Hoje a gente vai falar sobre o conceito Flying V. E eu não tô falando daquela maravilhosa guitarra da Gibson que foi lançada em 1958, e sim de um projeto que pode revolucionar a aviação e que voou pela primeira vez algumas semanas atrás. Peraí, eu falei pela primeira vez? Desculpa, eu quis falar pela segunda vez. Quer ouvir essa história? Eu volto logo depois da vinheta. O Flying V é um protótipo de aeronave que está sendo desenvolvido pela Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, em parceria com a empresa alemã KLM e a Airbus, e ganhou as manchetes após a conclusão bem-sucedida do primeiro voo de testes, ainda em escala reduzida. O canal Aero por trás da aviação, que provavelmente todos vocês devem conhecer, já fez um vídeo excelente sobre esse teste, e eu vou deixar um linkzinho para eles aqui embaixo na descrição para facilitar as coisas. E não faria sentido fazer um vídeo igual, então eu procurei trazer aqui novas informações, além de focar um pouco também no aeromodelo dos testes e no seu criador, o jovem Justus Benat, ou Benat. Como eu não achei como é que se pronuncia, eu vou falar Benat. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Aliás, deu bastante trabalho fazer essa pesquisa aqui, e fazer um vídeo desses não leva menos do que 3 dias. Aliás, esse aí é o tempo médio de qualquer vídeo aqui do canal. Então, se puder, deixa aquele like, compartilha, não te esquece de te inscrever e vamos seguir aí com a nossa historinha. Não, beleza, Rafael? Inclusive o YouTube tinha me desinscrito aqui, já me inscrevi de novo, deixei o like, mas me tira uma dúvida. Que papo é esse de jovem Justus Benat aí, cara? Esse projeto ele não era da Airbus e da Universidade de Delft? Então, pessoal, agora é. Mas eu fui lá, né, garimpei algumas informações e descobri umas coisinhas bem interessantes. Então vamos começar por onde a gente sempre deve começar, né, pelo começo. E como eu já falei, hoje o Flying V é uma proposta de asa voadora em desenvolvimento por pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, mas ele foi concebido pelo então aluno dessa instituição durante o estágio dele na Airbus como uma proposta de tornar as viagens aéreas mais sustentáveis e ecológicas. E a grande sacada desse design aí foi que, ao remover a fuselagem da equação, foi possível reduzir o arrasto e o peso da aeronave, sem comprometer a capacidade de carga dela. E isso, na prática, representa uma redução de custos na ordem de 20%, que em termos aeronáuticos significa muito, mas muito dinheiro. E nesse momento alguns de vocês podem estar pensando que essa ideia não é lá nenhuma grande novidade. Afinal, o conceito de Blended Wing Body, que designa aeronaves que não existe uma divisão exata entre asa e fuselagem, não é algo exatamente novo. E de fato não é, né? Ele já existe há décadas, e apesar de compartilhar da maioria das virtudes do projeto Flying V, como menor peso, maior sustentação e construção mais simples, já que elimina a necessidade de reforços estruturais para ligar as asas à fuselagem, os Blended Wing Body nunca foram atraentes do ponto de vista industrial e econômico. Sabem por quê? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com aquele lance dos passageiros da ponta da asa ficarem subindo e descendo como se fosse uma montanha-russa. A Airbus testou isso, colocando pessoas no simulador, e os resultados se mostraram bem animadores, até porque a ideia não é colocar a gente até lá na ponta da asa, né? É só até um pedaço. O problema é que quando uma fabricante como a Airbus, Embraer ou Boeing projeta um novo avião, ela já faz isso pensando em oferecer ele em várias versões de tamanho, com mais ou com menos assentos, o que, em se tratando de um avião convencional, é uma coisa relativamente simples, já que basta tu aumentar ou diminuir o tamanho da fuselagem, né, do charutão. Já no caso dos Blended Wing Body, isso não é tão simples, aliás, é impossível, porque exigiria projetos individuais para cada variação de aeronave oferecida, o que, economicamente falando, seria uma coisa impossível. E esse é o pulo do gato do Flying V, já que nele é fácil de alongar ou encurtar a estrutura, sendo possível construir a aeronave em vários tamanhos e configurações, que ainda assim compartilhariam cerca de 95% das peças. E é por isso que, quando a Airbus bateu o olho no projeto do Justus Benat, ela foi lá e patenteou o negócio. E a partir daí, a Universidade de Tecnologia de Delft criou um grupo de trabalho para desenvolver esse projeto, que logo chegou ao conhecimento da KLM, que, se vocês não sabem, há muitos anos é uma das 3 companhias aéreas mais sustentáveis do mundo, que resolveu se unir ao projeto e tem colaborado desde então. E esse aí foi o resumo do resumo da história. E aí, como vocês devem imaginar,
toda essa história culminou no voo de testes que foi amplamente divulgado pela mídia na semana passada. Só que esse foi apenas o primeiro voo do protótipo construído pela equipe da Universidade de Delft, já que para o nosso herói Justus Benat poder embasar a tese dele lá na faculdade, ele precisou realizar a mesma proeza em 28 de fevereiro de 2014, contando não mais do que com a ajuda de alguns amigos. Vocês estão vendo o voo dele aí, eu arrisco dizer que esse voo aí apresentado por ele foi melhor que o do protótipo da Universidade de Delft, mas depois a gente vai falar mais sobre o projeto raiz. Primeiro vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto Nutella. O aeromodelo que ganhou as manchetes foi construído numa escala 20 vezes menor do que o tamanho proposto para o avião real. Ele tem 3 metros de envergadura, 2,7 metros de comprimento, pesa 22,5 kg e foi equipado com 2 turbinas elétricas, ou melhor, 2 EDFs de 4 kW cada, além de utilizar um banco de baterias de lítio polímero com peso total de 6 kg. Depois de pronto, o peso total dele, que também precisava atingir ali um peso alvo, já que ele tinha que também estar em escala em relação ao avião real, ficou em 22,5 kg. E como alguns aí vão poder observar, esse projeto aí ele não se difere muito de qualquer outro aeromodelo construído em casa. A equipe do Flying V levou cerca de 1 ano e meio para construir ele e contou com a ajuda de especialistas em materiais compostos lá da universidade. Já as peças utilizadas, como motores, hélices, sistema de rádio e bateria, foram compradas em lojas de aeromodelismo, com algumas poucas exceções, como o trem de pouso, que teve que ser feito sob medida. Quer dizer, para a grande maioria das coisas foram utilizadas peças de mercado mesmo. O rádio que eles usaram, por exemplo, é esse modelo aí que vocês estão vendo agora. Além do mais, ele possui também uma combinação de sistemas internos comerciais e personalizados para controlar o avião e medir todos os dados relevantes durante o voo. E isso tudo nos leva a outras duas semelhanças muito grandes entre o protótipo do Flying V e qualquer outro aeromodelo artesanal de 3 metros de envergadura que vocês possam encontrar voando por aí. Eles são caros e eles são únicos. Se estragar, não tem como ir na loja e comprar outro. Então, olha a responsabilidade do piloto nesse caso aí. Aliás, falando no piloto, o nome dele é Nando van Arnhem. E a tarefa dele era decolar, realizar uma série de manobras de teste e aproximações e pousar só quando as baterias estivessem praticamente esgotadas. Então, meus amigos, eu realmente não queria estar na pele desse cara aí, pelo menos nesse dia. Embora deve ter sido legal ser ele no dia seguinte, Porque foi um feito e tanto. Pensem comigo, estrear um aeromodelo por si só já é uma coisa tensa. E olha que em aeromodelo geralmente são feitas diversas concessões em relação ao avião real para fazer ele voar melhor. Tu reduz peso, aumenta a envergadura, aumenta a corda, ajusta aqui, mexe dali. E no final tu tem um aeromodelo que voa bem. Só que nesse caso aí a maior preocupação não era fazer um aeromodelo de 3 metros de envergadura voar bem, e sim refletir o comportamento real de um avião que nem existia ainda, reproduzindo inclusive os problemas dele. Mas podem voltar a respirar aí tranquilos, porque o voo já aconteceu e ao que parece os resultados foram bons. Em primeiro lugar, o empuxo dos motores. Como a ideia era reproduzir o comportamento de um avião real, provavelmente não tinha potência de sobra como é comum nos aeromodelos, ou seja, se tu errasse uma manobra ali, tu tinha poucos recursos para recuperar ele e evitar um desastre. Sem contar que também tinha o risco de faltar potência para decolar, ou o que é pior, para manter o voo depois que ele estivesse lá em cima. Felizmente os cálculos estavam certos e a potência estava adequada, então a rotação para decolagem foi feita com facilidade aos 80 km por hora. Durante o voo foram feitas também todas as manobras programadas e os ângulos e velocidades também ficaram dentro do previsto. Mas nem tudo foi alegria. Qualquer um que entende um pouco sobre voo de aeronaves de asa fixa sabe da importância do CG, ou centro de gravidade. Se ele estiver um pouco para trás, o avião vai ficar instável. Se estiver muito para frente, o avião vai precisar de mais velocidade do que o necessário para voar. E no caso do protótipo do Flying V, o CG estava um pouco mais para trás do que deveria. E além de terem que colocar o famoso pezinho lá na ponta do nariz do avião, eles também tiveram que deslocar o trem de pouso inteiro um pouco mais para frente para deixar ele bem equilibrado. Além disso aí, eles tomaram alguns cagaços, como perda de sinal, e tiveram que fazer ajustes na antena do rádio, que não chega a ter uma relação com o avião de verdade, mas no mínimo mostra que rico também peida, Quem nunca perdeu o sinal? E por último foi observado um comportamento conhecido como Dutch Roll, que é um comportamento de instabilidade onde a aeronave fica dançando no céu, conforme vocês estão vendo aí agora. Esse lance aí ele dificulta bastante a pilotagem, sobretudo na hora do pouso.
Inclusive, cabe observar que o vídeo não mostra o pouso, apenas uma tentativa que aparentemente foi abortada e virou uma arremetida. E é claro que, como a gente vive numa época em que até em vídeo de voo de foguete o ponto alto é o pouso, logo de cara eles tiveram que responder os comentários das pessoas perguntando pela parte do pouso e olha qual foi a resposta deles. O modelo Flying V teve um pouso meio duro e o trem de pouso dianteiro foi danificado. E isso aí bastaria já para saciar a dúvida dos espectadores, mas se dá para colocar no rabo do piloto, né, por que não? Então eles continuaram. Isso ocorreu devido a uma rajada de vento e a resposta do piloto a isso. Vocês estão vendo que sacanagem com o piloto? Mas enfim, pessoal, o protótipo ele já foi reparado e nessa altura do campeonato já deve estar pronto para outra. Até porque, agora que a equipe de desenvolvimento tem dados reais, eles vão poder construir um modelo aerodinâmico do voo em escala e a partir dele calcular exatamente quais ajustes que vão precisar ser feitos para resolver os problemas e melhorar as características de voo. Enfim, parece que é assim que se projeta uma aeronave que ainda não existe no mundo. E se vocês já estão animadinho aí, né, se preparando para voar num negócio desses aí, desculpe, mas as notícias não são muito boas. Ainda vai demorar bastante até que a gente consiga voar num Flying V, e isso se tudo der certo. De qualquer forma, segundo eles, não vai acontecer antes de 2040. Tá, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem aquele joinha, compartilhem, ajuda muito aqui o canal. E nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!